Abram suas Bíblias em João, no Evangelho de João, capítulo 17. O Evangelho segundo João, o capítulo é o 17. O povo de Deus é um povo que ora. É um povo que tem buscado muito ao Senhor através da oração. É um recurso que Deus nos deu para falar com Ele. Deus fala conosco através das Escrituras. Nós falamos com Deus através da oração. E ao longo dos Evangelhos, pelo menos no livro de Mateus, Marcos e Lucas, vocês vão encontrar Jesus ensinando a orar. Até porque Paulo, quando escreveu para os cristãos em Roma, ele mostra no capítulo 8 que nós nem sabemos orar como convém. Então Jesus ele ensinou nos Evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, como orar. E algumas pessoas até entendem aquele ensinamento como uma reza. Não, olha só, Jesus ensinou o Pai Nosso e perceba que tem uma métrica, que tem uma disposição no texto que mostra como nós devemos orar. Então o Pai Nosso e a reza não tem nada demais. Só que quando nós entramos no Evangelho de João, precisamente no capítulo 17, nós vamos ver Jesus orando. Dentre muitas orações que o Senhor Jesus fez, essa em especial traz muito ensino para nós hoje. João capítulo 17, e nós vamos ver a oração que muitos conhecem como a oração intercessória do Senhor. Até porque vai tirar uma dúvida da mente de muitos. Afinal de contas, o que é que Jesus quer? O que é que Jesus mais quer? E aí nós vamos ver no Evangelho de João, capítulo 17. Todos têm? Amém. Então vamos acompanhar. Diz a palavra do Senhor: tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti, assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens, que me deste do mundo. Eram teus, tu me confiastes, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles a receberam verdadeiramente, e verdadeiramente te conheceram, que saí de ti, e creram que tu me enviaste. Versículo 9. E por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas. E neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles, eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste.
Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste, e os amastes como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu porém te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. E o versículo 26 diz: eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Você não vê nenhuma reza aqui. Você não vê nenhuma vã repetição. O que você pode constatar nesse capítulo 17 é Jesus intercedendo por um povo. Não por todo o povo, mas Jesus intercedendo por um povo específico. Um povo que ele mesmo diz na sua palavra. O povo que o Senhor Pai deu a mim. Então percebam que Jesus ele faz uma oração intercessória. Ele está rogando a Deus, mas Jesus com essa oração ele quer chegar num objetivo. E se você percebeu muito bem na leitura, o que será que Jesus quer, ou o que será que Jesus quis quando ele orou, quando ele pediu a Deus? No versículo 24, vamos refletir nisso aqui nessa noite. Versículo 24, o próprio Jesus disse: Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste. Essa é a vontade de Jesus. Ele está intercedendo por aqueles daquele tempo, e como foi lido aqui, não somente por esses, mas por aqueles que crerão através da tua palavra. Passados-se 2011 anos, nós estamos aqui, adorando ao Senhor, exaltando o nome de Jesus, por conta do resultado dessa oração que Ele fez por nós, há 2011 anos atrás. Só que Jesus, nessa oração intercessória, ele deixa claro que nós, tanto aqueles como nós hoje, como talvez aqueles de amanhã, se o amanhã chegar, a Bíblia fala, e Jesus mencionou, que foram dados a Ele antes mesmo da fundação do mundo. É por isso que nós temos prazer em exaltar o nome do Senhor Jesus. É por isso que quando nós olhamos para uma oração desse tipo, nós podemos aprender mais e mais como se ora a Deus, porque Jesus manifestou um desejo, manifestou uma vontade, e o que é mais interessante, o que é constrangedor, é que o mundo todo decaído, entre todos os pecadores indignos, ainda assim, existe uns poucos pecadores que o Pai, na sua infinita bondade, tirou do mundo e entregou a Jesus. Porque senão, irmãos, nós vamos pensar que o homem, ele tem algum mérito em si. Que de repente ele estava sentado orando a Deus, e Deus viu, olha, aquele povo é um povo bonzinho. Eu simplesmente vou tirar aquele povo e vou dar ao meu filho, porque é um povo bonzinho. Não. A Bíblia fala que todos pecaram, todos carecem da glória do Senhor. Mas aprove a Deus, dentre todos os pecadores indignos, o Pai escolher alguns para dar a Jesus. E estes que conhecem a Jesus, dos quais eu e você que está aqui nessa noite, não todos, eu não sei se todos que estão aqui essa noite já entregaram a vida a Jesus, mas aqueles que já entregaram têm essa segurança, a segurança de que o Pai olhou para o mundo pecaminoso e tirou desse meio de pecadores um povo, um grupo de pessoas, e entregou a Jesus. E talvez você deve pensar, como muitos pensam, isso é injustiça de Deus. Aonde já se viu um Deus Todo-Poderoso escolher
pessoas para entregar Jesus. Ele é Deus. O que muitos esquecem é justamente disso, que Ele é Deus. A Bíblia fala em Êxodo que embora toda a terra fosse minha, diz o Senhor, eu escolhi um povo para ser propriedade exclusiva minha. A terra toda é do Senhor. Essa terra pecaminosa é de Deus. E Ele decidiu escolher uns poucos e entregar a Jesus. Se não, veja comigo, volte um pouco no capítulo 6. Abra sua Bíblia em João capítulo 6. E observe o versículo 44. Porque o homem, na sua situação de pecador, de merecedor de inferno, ele encontra-se completamente desprovido da graça de Deus. Mas quando Deus age, ele não tem como resistir. E Jesus está dizendo aqui no versículo 44, olha que afirmação preciosa do nosso Senhor. Ninguém pode vir a mim, ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Ninguém pode ir a Jesus. Mas Jesus, na sua oração intercessória, ele fala: Pai, eu estou orando, intercedendo, não pelo mundo inteiro, mas eu estou intercedendo e rogando por aqueles que tu me destes antes da fundação do mundo. Nós nos achegamos ao Senhor Jesus. Um dia você se achegou ao Senhor Jesus, mas saiba que isso só aconteceu por conta da oração intercessória do Senhor Jesus e por conta do mover de Deus na sua vida. É por isso que nós exaltamos mais e mais o nome do Senhor, porque a iniciativa partiu de Deus para com o pecador. E Jesus deixa muito claro isso: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Olha o versículo 65, ainda do capítulo 6, versículo 65. Mais uma vez Jesus afirma e prosseguiu: por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Irmãos, nós somos privilegiados. Você que entregou a vida a Jesus um dia, saiba que a glória pertence ao Senhor. A glória não pertence à tomada da sua decisão. A glória não pertence porque você ouviu uma linda mensagem e de repente você deu uma chance ao Senhor Jesus. Não. A glória pertence a Deus, na pessoa de Jesus, por ter intercedido por nós e por fazermos parte de um grupo seleto que foi designado, que foi escolhido pelo próprio Deus antes da fundação do mundo. É por isso que quando nós pregamos a Jesus, é por isso que quando nós exaltamos o nome do Senhor Jesus Cristo, Ele se faz merecedor por conta de uma oração como essa e de atitudes que nós encontramos ao longo das Escrituras. Ele é o nosso Deus, Ele nos amou, Ele tomou a iniciativa e nos tirou das trevas e nos fez crer no seu nome. Por isso é que nós recebemos o Senhor como Salvador das nossas vidas. Em João capítulo 1, volte ainda aí, no livro de João, no Evangelho de João, e só um parêntese aqui. Eu falei isso aqui no curso de evangelismo nas quintas-feiras, e eu volto a perguntar, só para você entender. Algumas pessoas, quando Deus converte, ou quando ela se converte, se você quiser entender assim, geralmente aconselha-se a pessoa a ler o livro de João. Aí diz assim: não, novo convertido, o ideal é que se dê para ele o livro de João, por ser o livro mais fácil. Não é o livro mais fácil. Tanto não é que você encontra declarações como essa, que ninguém pode ir a Jesus se pelo Pai não for concedido. Você encontra declarações desse tipo no Evangelho de João, aparentemente com um senso crítico de facilidade, no versículo 12, que diz assim, versículo 12 de João 1: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos o quê? A saber, aos que creem no seu nome. Aí muitas pessoas se apegam nisso e dizem assim, aqui a pessoa creu, a pessoa recebeu a Jesus, se tornou filho. É muito simples, é fácil.
Então não tem nada a ver com o Pai dar, com o Pai dizer assim, ó, eu levo a pessoa até Jesus. Tem sim, você encontra isso no versículo 13. Olha só, os quais não nasceram do quê? Não nasceram do sangue, os que se tornaram filhos de Deus, nem da vontade do quê? E nem da vontade do que mais? Mas de que vontade? Da vontade de Deus. O próprio texto mostra que aqueles que recebem Jesus como Salvador não foi por vontade da carne, não foi por vontade própria, mas apenas confirma logo no primeiro capítulo o que Jesus vai falar na sua oração intercessória. Pai, eu não rogo por todo mundo, mas eu rogo por aqueles que tu me destes. Nós só nos achegamos ao Senhor Jesus porque foi a vontade do Pai, como está escrito aí na sua Bíblia, como está escrito aqui na minha Bíblia. Vontade de Deus para que viéssemos nos tornar seus filhos. Então, irmãos, Jesus ele deseja, e ele demonstrou isso na sua oração intercessória, que todos nós que fomos tirados do mundo estivéssemos com Ele. Às vezes a gente ouve tanta coisa, e você já deve ter escutado isso, que Deus ele criou o homem porque Deus estava se sentindo sozinho. Deus estava lá numa monotonia e de repente olhou para um lado, olhou para o outro, não viu mais ninguém. Então ele resolveu criar o homem. E você vai ouvir afirmações do tipo, olha, Deus nos criou para que nós estivéssemos com Ele. De fato, Deus disse e queria que estivéssemos com Ele. Mas por quê? Porque ele estava se sentindo sozinho? Porque ele estava solitário e de repente, a eternidade está um marasmo, eu vou criar o tempo, vou colocar os homens ali, vou criar e vou permitir que o pecado entre, o homem é pecador, eu vou escolher um povo, porque estou me sentindo muito sozinho? Considere o restante do versículo 24, volte lá para João 17, e considere o restante do versículo 24. Não é somente para que estejamos com o Senhor, mas olha a vontade do Senhor. Versículo 24. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me destes. Não é só para isso, mas para que vejam que a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Esta é a vontade do Senhor, para que Ele diz na palavra dele, para que onde eu estou estejam também comigo aqueles que me deste, para que vejam a minha glória. E de fato, irmãos, esse versículo aqui não expressa a solidão de Deus, mas expressa o interesse de Deus pela satisfação que será proporcionada a mim e a você quando estivermos face a face com o Senhor Jesus. Ele não estava preocupado, estava sozinho, não. Ele decidiu proporcionar uma alegria tremenda àqueles pecadores que ele tirou do mundo, para que sintam o prazer de viver a glória do Senhor. Por quê, irmãos? Jesus ele não está sozinho. Ele, o Pai e o Espírito Santo, por ser Deus pleno, eles estão satisfeitos na comunhão da Trindade. Nós, não Deus, é que estamos famintos por algo. Deus não está sedento de nada. Deus não precisa de nada. E aí muitas pessoas dizem, não, Deus precisa de mim. Eu sou importante para Deus. Não somos. Somos úteis. Mas importantes, não somos. E pela misericórdia de Deus, todos nós olhando para as Escrituras, podemos contemplar a oração do próprio Deus encarnado, rogando por nós, intercedendo por nós, sendo nós ainda pecadores. Porque essa oração intercessória, Jesus deixa claro, o Senhor me deu antes da fundação do mundo. Jesus já sabia de todos os nossos pecados, sabia de toda a nossa dureza, e no entanto veio ao mundo, se inseriu no tempo, e ainda assim pagou o preço por nós. Essa oração chama muita atenção, porque é dedicado todo um capítulo para mostrar o imenso amor de Jesus para o seu povo. Que é o que Jesus deseja para nós, é que venhamos experimentar aquilo pelo qual realmente nós fomos criados.
que é ver e provar a glória de Deus. Imagine que hoje você está aqui nesse mundo. A Bíblia diz que estamos no mundo, mas que não fazemos parte desse mundo. E nós, dia após dia, nós temos experiências com o Senhor Jesus. Eu falo daqueles que conhecem a Deus, que entregaram a vida a Jesus, porque nem todo mundo tem experiência com o Senhor. Mas aquele que já entregou a vida ao Senhor e que vive uma experiência dia após dia, já pode contemplar a beleza do amor de Deus sem ver, sem sentir, sem poder tocar. Imagine que nós estamos experimentando um pouco do amor de Jesus, um pouco da sua glória. Imagine como vai ser quando estivermos face a face com o Senhor da glória. Isso só deve causar e despertar em nós o interesse para avisar, para anunciar às pessoas que é bom servir ao Senhor, que é bom provar dessa glória. Então nós encontramos aqui, meus irmãos, que pouco antes do Senhor Jesus ir para a cruz, Ele suplica ao Pai o seu desejo mais profundo. Pai, a minha vontade, o meu desejo é que aqueles que Tu me destes estejam comigo. Aqueles que Tu me deste, prove a minha glória. Mas, irmãos, isso é apenas a metade do que Jesus deseja nessa vida, nessa palavra final da sua oração. Como eu já afirmei aqui, nós somos criados para provar e ver a glória do Senhor. Isso é o que Ele quer. Não somente que vejamos, mas que vivamos, que venhamos provar a sua glória, para termos prazer nele. Olha o versículo 26. Versículo 26 de João 17. Diz assim: Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja onde? Este é o final da oração. Qual é o objetivo final de Jesus para nós? Não é apenas ver a sua glória, provar a sua glória, mas sim algo prático aqui. Jesus nos mostra que nós devemos amar com o mesmo amor do Pai para com o Filho. Porque é muito bom desfrutar das glórias do Senhor, é muito bom desfrutar das bênçãos que a palavra do Senhor nos mostra, mas Jesus ele encerra a oração manifestando um desejo profundo de que aqueles, o grupo que foi dado a Ele antes da fundação do mundo, manifeste este amor. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Jesus não estava dizendo aqui, irmãos, que queria vários imitadores apenas. O que Jesus estava mostrando aqui, e Ele estava rogando, intercedendo por nós, rogando ao Pai, é que o próprio amor do Pai se tornasse o nosso amor pelo Filho, o nosso amor pelo nosso irmão, que viéssemos a amar ao Filho com o mesmo amor do Pai para com o Filho. É isso que o Espírito Santo se torna e concede nas nossas vidas. Não é à toa que o fruto do Espírito começa com amor. Não é que nós temos um amor, o Espírito Santo vai começar a transformar o nosso amor. É o amor de Deus, é o amor do Espírito Santo em nossas vidas, sendo manifestado na vida dos irmãos, na vida de um para com os outros. E quando nós olhamos para as nossas vidas, o nosso amor ele é tão limitado, ele é tão carente, ele deixa tanto a desejar, porque o nosso amor se concentra apenas naquilo que o irmão, naquilo que o outro vem a fazer. Mas quando nós olhamos para o amor de Deus, e a Bíblia fala que Deus prova o seu amor para conosco, que Deus amou aos homens, que Deus nos amou sendo nós o quê? Ainda pecadores. Esse é o amor de Deus, esse é o desejo do Senhor Jesus. Eu quero, Pai, que eles estejam perto de mim, que eles estejam próximos de mim, que eles sintam a minha glória. Mas eu rogo, Senhor, eu rogo, porque eu lhe fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei, a fim de que o amor com que o Senhor me amou esteja neles. Mas deixamos muito a desejar. Como igreja, como família, como povo de Deus, deixamos a desejar.
E aí o mundo fica apontando o dedo. Ser cristão como fulano de tal? Não quero. Porque o Senhor rogou por nós. E nós nos esquecemos que devemos manifestar o mesmo amor. O mesmo amor uns para com os outros. O mesmo amor que foi demonstrado do Pai no Filho. E aí vemos reportagens e lemos muitas coisas e dizemos, mas ele merecia isso. E aí o irmão tropeça, ele merecia isso, ele tem que ser punido. É esse o amor do Pai? Não é o amor do Pai. Mas é o amor mundano. É o amor que tem falhas. É o amor que é baseado em circunstâncias. E não reflete em nada essa oração que o Senhor Jesus fez por nós. O que Jesus mais deseja é que os seus eleitos sejam reunidos e tenham o que eles mais querem: ver a glória de Cristo e prová-la com o mesmo amor do Pai para com o Filho. Ainda em João capítulo 13, volte um pouco. João 13, no versículo 35. João 13, versículo 35. Quando nós respondemos ao amor do Senhor, quando nós colocamos em prática aquilo que Jesus rogou por nós com relação ao amor, com certeza viveríamos isso aqui, João 13, versículo 35. Nisso conhecerão todos que sois meus discípulos. Se acontecer o quê? O mundo, Jesus está dizendo, o mundo vai conhecer que vocês são meus discípulos se vocês amarem uns aos outros. Se vocês, como está lá em Lucas, se vocês desejarem aquilo que vocês desejam para você, fazer com o outro. Mas isso não entra na minha cabeça. Eu olho, eu vejo um assassino na televisão, a vontade que dá é de querer logo cadeira elétrica, pena de morte no país, que esse homem pague. Se esse homem cai nas minhas mãos. E nos esquecemos que estávamos na mesma posição, no mesmo patamar. Enquanto nós olhamos para essas pessoas necessitadas de Deus, porque as pessoas que fazem isso são necessitadas do Senhor, e a gente aponta os nossos dedos, nós temos 3 apontando para nós. Tem um lá, ele é assim, ela é assada, mas tem 3 dizendo que nós temos uma trave nos nossos olhos. E jamais o mundo vai olhar para nós e dizer, ali vai o discípulo de Jesus. Não vai, porque nós estamos preocupados em viver o amor secular e não viver o amor que Jesus tanto desejou e tanto rogou ao Pai. É uma oração, irmãos, intercessória. Não é à toa que as Escrituras dizem que há um só mediador entre Deus e os homens: Jesus Cristo, homem. Ele intercedeu por nós. O Espírito Santo, a Bíblia fala que intercede por nós, porque nós não sabemos orar como convém. Essa é a prova do grande amor do Senhor para com o seu povo, para com aqueles que foram tirados do lamaçal, do lodo, para viver e experimentar a glória do Senhor. Foi isso que Jesus pediu por nós. Pai, mostra-lhes a minha glória e dá-lhes que se deleite em mim com o mesmo deleite que tens em mim. É assim que nós devemos olhar para Jesus. Nós estamos no mundo, irmãos, mas não fazemos parte desse mundo. Os nossos conceitos, as nossas ideias de mundo não devem contradizer as Escrituras. Se tem algum pensamento, se tem alguma filosofia que contradiz aquilo que a Bíblia fala, eu tenho que sentar, eu tenho que refrear a minha mente e entender o que era que Jesus quis transmitir com essa oração. O que era que Jesus ensinava quando ele rogou ao Pai antes de ser levado à cruz? O que era que Jesus queria que o povo dele experimentasse com essa oração intercessória? Jesus nos ensina a orar. Ele dá lá os seus métodos, mas quando nós olhamos para uma oração como essa, em João 17, só nos faz lembrar o quanto nós precisamos, o quanto nós carecemos do Senhor Jesus, o quanto nós estamos aquém de experimentar a glória do Senhor, o quanto nós deixamos a desejar tudo aquilo que Jesus intercedeu por nós, que eles tenham o mesmo amor, o mesmo, Pai, que eles experimentem a minha glória, que eles vivam nos meus caminhos, mas que eles tenham o mesmo amor que o Senhor tem
por mim. E aí, quando nós olhamos para as nossas vidas, como nós deixamos a desejar. Que o Senhor Jesus ele venha aplicar essa palavra dele nos nossos corações. Que esta oração seja um modelo fiel de oração que nós devemos ter e que venhamos manifestar o resultado. Que essa oração do Senhor Jesus por mim e por você não tenha sido em vão. Que essa oração do Senhor Jesus, que ela continue viva, assim como a palavra de Deus é. Que ela continue viva em cada coração. Que ela mostre ser o que a palavra de Deus é, viva e eficaz. Que ao ler várias vezes essa oração, possamos nos identificar e dizer, olha, eu estava ali. Eu fiz parte dessa oração do Senhor, porque Ele diz lá, Pai, eu não rogo somente por esses, pelos discípulos, ou por aquelas pessoas que o Senhor deu naquele tempo, mas eu rogo por aqueles que crerão em mim. E nós fazemos parte disso. Que nós possamos olhar para a palavra do Senhor e encará-la como voz do Senhor. E entender, Senhor, eu quero que o Senhor fale comigo. Vamos para a palavra, vamos ouvir a voz do Senhor na palavra. Que aí nós vamos encontrar uma bênção como essa através da oração intercessória do Senhor. Que Deus aplique a palavra dele em cada coração. Pai, obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor é fiel. O Senhor tem trabalhado no meio do teu povo. O Senhor tem mostrado, Senhor, ao teu povo que ama o teu povo com um amor incondicional. Meu Deus, não tem nada que venhamos a fazer que vai movimentar o teu coração. Não tem nada, Senhor, de bondade inerente em nós mesmos que venhamos manifestar e que venha sensibilizar o Senhor. Não tem, Senhor. Porque o Senhor nos ama com amor incondicional. Se alguma coisa, Senhor, que viéssemos a fazer chocasse o Senhor, motivasse ao Senhor, comovesse ao Senhor, não seria mais graça, mas seria favor merecido, porque o Senhor estaria nos amando por tudo aquilo que pudéssemos fazer. E nós sabemos, porque nós olhamos para as suas escrituras, nós sabemos que todas as nossas obras são como trapos de imundícia, Senhor. E que se o Senhor nos ama, se o Senhor nos quer bem, se o Senhor olha para nós, é porque o teu amor, ele é incondicional. O teu amor, ele não foca nas nossas ações. Porque se o teu amor, se para o Senhor nos amar, dependesse das nossas ações, nenhum se salvaria, Senhor. Porque as nossas ações, meu Deus, não tem como comover ao Senhor. Por isso é que nós te agradecemos. Nós nos humilhamos diante da tua palavra. Nós nos humilhamos diante do Senhor. Porque o Senhor nos amou com um amor tremendo e constrangedor. Porque o Senhor olhou para nós e não viu nada de bom. Mas o Senhor ainda assim nos amou. Obrigado, Jesus, por interceder por nós. Obrigado por continuar intercedendo por nós. Nós te agradecemos porque o Senhor tem falado conosco. Obrigado por se fazer presente aqui de maneira tão especial. Nós oramos a Ti em nome do Senhor Jesus. Amém.